Ficar de olho lá que já existe uma data para entrega de trabalho, ok? Já começo a receber os trabalhos amanhã e até o dia 30 eu encerro essa data de recebimento dos trabalhos, ok? Vamos nessa então, galera. A gente já viu que existem dois tipos de equilíbrio. A gente já viu que existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Tanto o equilíbrio estático quanto o equilíbrio dinâmico, a gente for pensar na soma das forças que atuam sobre um objeto, sobre um corpo, né? O somatório dessas forças, tanto no equilíbrio estático quanto dinâmico, tem que dar zero. Quando que nós temos o equilíbrio estático? Tá? Quando que nós temos o nosso equilíbrio estático? Quando eu tenho um objeto que, mesmo sofrendo a ação de forças, se mantém em repouso, ou seja, se mantém com velocidade igual a zero. E nós temos também o equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? É quando você aplica forças sobre um corpo, a resultante é igual a zero, né? O somatório dessas forças foi igual a zero, e esse cara tem a aceleração igual a zero, porém viaja com velocidade constante. É um outro tipo de equilíbrio, tá legal? Uma velocidade aqui constante, ok? É um outro tipo de equilíbrio. Trata-se do movimento uniforme. Nós vimos isso no nosso último encontro, tá legal? Bem, vamos ver o que diz a primeira lei de Newton. Ela fala o seguinte, ó. Se todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, todo corpo tende a permanecer em equilíbrio, seja esse equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico, a não ser que uma força externa, uma força aplicada sobre esse corpo, tire ele dessa condição. Tá legal? Então, se eu tenho lá um objeto que tem velocidade igual a zero, a tendência desse objeto é se manter com velocidade igual a zero. Para mudar esse estado, é necessário aplicar uma força sobre esse objeto para ter uma resultante diferente de zero e ele se mover. Tá legal? Se mover acelerado. A mesma coisa vale para um objeto que já se move com movimento uniforme. Para você parar esse objeto, é necessário você fazer uma força sobre esse objeto para ele parar. Isso é um conceito muito interessante, é uma propriedade da matéria que nós chamamos de inércia. E Newton tomou posse dessa propriedade, tá? E enunciou a segunda lei como o princípio da inércia. O que é esse princípio da inércia? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, tá legal? Para que eu mude essa condição, eu preciso aplicar uma força sobre esse corpo para mudar a condição dele. Aqui o rapazinho estava andando de bicicleta, né? A velocidade da bicicleta é a mesma do rapaz. Quando ele aciona os freios, o corpo dele que está solto tende a continuar, né, pelo princípio da inércia, a continuar em movimento. Você já viu isso quando você está no ônibus, né? O motorista subitamente pisa nos freios. O seu corpo, que tem a mesma velocidade do ônibus, tende a continuar em movimento. Então, se você está num automóvel a 120 km por hora, o seu corpo também está a 120 km por hora. Tá legal? E o processo inverso, né? Que é o corpo tentando permanecer em repouso. Esse experimento aqui, ó, ok? Ele acontece quando você puxa essa folha subitamente, né? Para não dar tempo do atrito entre a folha e a garrafa se manifestar. Então, quando você puxa isso subitamente, a inércia, que é uma propriedade que essa garrafa aqui tem, né? Ela tende a ficar em repouso, ou seja, ela tende a ficar com velocidade igual a zero. Tá legal? Então aqui nós vimos uma manifestação do equilíbrio dinâmico, o corpo tendendo a permanecer em movimento, e aqui nós vimos uma manifestação do equilíbrio estático, que é um corpo tendendo a permanecer em repouso. Legal? Fala aí, gente.
Como é que foi até aí? Faz alguma pergunta aí, por favor. Tá tranquilo até aí? Vamos lá, galera. Reage aí, por favor. Suave, tranquilo. Tranquilo. Vamos continuar? Beleza, né? Bem, esse vídeo está sendo gravado, né? Se você quiser rever isso aí, só precisa acessar lá naquela sala lá do Moodle, na tua sala de aula e rever isso aqui, tá legal? Alguém quer tirar um print dessa tela? Eu vou mudar, hein? Posso mudar? Beleza, então. Então tá aqui, ó. Vamos agora bater um papo sobre a segunda lei, né? Segunda lei de Newton, que é também chamado de princípio fundamental da dinâmica. Bem, agora você sabe que para um corpo entrar em movimento, você precisa ter uma força resultante atuante sobre esse corpo, né? O que a gente vê aqui? A gente vê que esse objeto aqui, ele sofre inúmeras forças. Ele tem um peso, tá legal? A gente não falou sobre o peso ainda não, então não vou colocar nome aqui. A gente tem a força de reação normal, que também a gente não falou, mas a gente vai colocar mais tarde aqui, tá? Então, esse corpo aqui, ele sofre inúmeras forças, inclusive uma força feita na corda, tá? Que é a tração ou tensão, ok? Aqui, ó, meus amigos, essa força vai fazer com que esse objeto se mova. Então, nós vamos tratar essa força como uma força resultante. É uma força que resultou em movimento. Newton percebeu que essa força resultante, né, para uma força que para resultar em movimento, você tinha que ter duas propriedades diretamente proporcional a essa força. Primeiro, a massa do objeto. Por quê? Corpos com massas muito grandes, você tinha que aplicar uma força muito intensa para esse corpo se mover. Tá legal? E outra coisa também, para que você tenha uma grande aceleração, é necessário você aplicar uma força muito grande sobre esse corpo. Tá legal? Então, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, diz que se você tem força resultante sobre um corpo, se essa força resultante é diferente de zero, se por acaso, galera, eu somar as forças que atuam nesse corpo, tá legal? E agora ela for diferente de zero, o corpo deixou de estar em equilíbrio. Agora ele está em um processo de movimento, tá legal? E o melhor, em um movimento do tipo acelerado, ok? Então, galera, toda vez que a resultante das forças for diferente de zero, toda vez que você somar as forças que atuam no corpo e a soma for diferente de zero, significa que esse corpo se move e se move em um movimento acelerado, ok? Outra coisa que vale também a gente falar é que massa e aceleração são grandezas inversas. Se você aplica uma força numa massa muito grande, essa aceleração vai ser muito pequena. Agora, se você aplica essa mesma força numa massa muito pequena, a aceleração vai ser muito grande, ok? Você vê isso numa bola de futebol, por exemplo. Ela tem uma massa muito pequena, então quando você aplica uma força nessa bola, ela sai com uma aceleração muito grande. Agora, se você aplicar essa mesma força num objeto de massa muito grande, talvez ela não tenha uma aceleração tão intensa assim. Tá legal? Bem, a unidade no Sistema Internacional de Medidas é o N, que significa Newton, ok? Pode aparecer em kilonewton, né? Mas você sabe que a unidade básica para força é o Newton, ok? E aí, galera, reage aí, por favor. Me fala aí como é que foi até agora. Foi de boa? Tranquilo por enquanto? Vamos lá, galera, reage aí. Beleza? Então vamos ver.
o que acontece aqui, nesse exemplo que eu vou trazer aqui para você, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um bloco, ok? Um bloquinho, você vai ver muitos desses blocos aqui no nosso exercício, tá? Vou pegar aqui uma régua para ajudar. Pega só essa régua para ajudar a gente aqui. Então aqui tem uma força. Aqui apliquei outra. E aqui uma outra força. Só para a gente não ficar feio o nosso desenho. Então tá aqui, galera, ó. Vamos supor que eu apliquei 3 forças sobre esse bloco. Vamos dar nome a essas forças aqui, nome e valores, tá? Essa aqui é a força 1. Vamos chamar essa força de 8 newtons. Vamos dar exemplo aqui, 8 newtons, tá? Essa aqui é a força 2. Vamos dar valor para a força 2. Ela vai ter valor 1,5 newtons. Tá? E vamos ver aqui um valor para a força 3. Vamos colocar o valor 2,5. Tá legal? Bem, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quanto vale a força resultante sobre esse corpo? Bem, eu tenho 3 forças atuantes e a gente já estudou como calcular um vetor resultante. Aqui o processo vai ser o mesmo. Eu tenho 3 forças que estão atuantes sobre esse bloco, tá? Eu tenho uma força em uma direção, em um sentido, e outras 2 forças na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, a gente já viu que objetos na mesma direção, a gente soma. Quando a gente estudou lá vetores, ok? Então tá aqui, ó. O meu vetor resultante vai ser a soma de F1 mais... Percebam que F2 tem sentido contrário, então leva um sinal negativo. E por que eu escolhi começar por F1? Porque ele tem o maior módulo, tá vendo? Ele é o de maior módulo, ele vale 8, tá? E aqui, ó, mais F3. Só que F3 também tem sentido contrário, por isso eu coloquei aqui o módulo, tá? Eu botei aqui o valor negativo, ok? Então, aplicando os valores que a gente conhece ali, você vai ter uma força resultante igual a 8, aqui ó, mais esse menos vai dar menos, 1,5, e aqui também vai dar menos, né? 2,5. Ok? Isso aqui vai dar 1,5, 3, 4. Aqui vai dar 8, 8 menos 4, não é isso, galera? Né? Aqui, ó. A nossa força resultante igual a 4 newtons. Então, assim eu descobri essa força resultante. E vale deixar bem claro que esta força resultante, ela herdou as características do vetor de maior intensidade. Então, quer dizer que esse meu bloco vai se mover, ele nem sabe que tem 3 forças atuantes nele. Para ele, a única força que atua sobre ele é essa força aqui, ó, a força resultante. Tá legal? Esse carinha aqui, ó, a força resultante. Então nós deixamos de entender que existem 3 forças e passamos agora a entender que existe somente uma, e essa uma é a própria força resultante. Legal? Beleza?
Vamos calcular então agora com que aceleração esse cara se move? Então tá aqui, ó. Força resultante, segundo a lei de Newton, ó, que a gente acabou de ver. Força resultante vai ser o produto da massa do corpo, tá legal? Vezes a aceleração, ok? A gente já está conhecendo aqui a força resultante. A gente sabe que ela vale quanto? 4. A massa do corpo aqui, ó, foi dado no exercício, tá vendo? Igual a 2. E isso aqui não é um menos não, tá? Isso aqui é um vezes. Vezes a aceleração que eu vou descobrir. Então, a nossa aceleração é igual a 4 sobre 2, não é isso? A nossa aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Como é que foi nesse nosso exemplo aqui? Fala comigo. De boas, tranquilo? Foi tranquilo? Beleza. Vamos reagir aí, galera. Ok. Posso então mudar para um próximo exercício, para próxima lei? Vou para o próximo, hein? Ó. Quem é essa pessoa aqui? Caio. Rapaz, bota o nome aí, filhão. Consegue botar o nome todo pra gente aí? Diz aí, Caio, consegue ou não? Senão muda aqui, escreve o nome todo aí no chat que eu ponho aqui. Só para na hora de fazer a chamada, tá o teu nome todo aqui. Ih, saiu. Quem era ele, galera? Ele fazia parte da turma? Eu não precisava, cara. Ele podia escrever o nome dele aqui que eu mudava para ele. Ah, meu irmão, depois quando ele chegar ali a gente põe o nome dele. É, não, pode crer, pode crer. Quando ele voltar a gente põe o nome dele, senão o tempo vai acabar e... Vamos lá. Moçada, terceiro princípio aí. Terceiro princípio, que é o princípio da ação e reação. Ok? Esse princípio da ação e reação, ele é muito importante, porque agora as forças não vão mais aparecer isoladas, tá legal? Toda vez que você aplicar uma força, você vai ter sempre uma reação acontecendo. Galera, importante, ó, de mesmo módulo e direção, só que sempre de sentido contrário. E o mais importante, nunca atuante sobre o mesmo corpo, sempre em corpos diferentes, sempre em corpos distintos, ok? Então, quando esse cara aqui, ó, pisa no chão, o que ele faz? Ele faz uma força na terra para trás, ok? Então, você quando anda, você empurra a terra para trás. A terra, então, reage fazendo uma força oposta sobre você. Tá legal? Então, essa foi a força oposta
que a Terra fez sobre você. E aí você consegue se mover. Percebam que foram forças, mesmo que elas tenham o mesmo módulo e a mesma direção e sentidos contrários, né? O valor dessa é igual ao valor dessa. Ambas estão na horizontal, só que em sentido contrário. Percebam, galera, o seguinte, são forças aplicadas em corpos diferentes. Você aplica uma força na Terra, a Terra reage aplicando sobre uma força sobre você. Quando você chuta uma bola, você aplica uma força na bola. A bola reage aplicando uma força sobre você. Então, todo e qualquer objeto, tá, reage à ação das forças. A sua casa, por exemplo, ela tem os alicerces que servem para quê? Para reagir ao peso dela. Então, o que acontece? A tua casa faz força no chão, o chão faz força sobre a sua casa, equilibrando ela sobre a superfície, tá? Você, quando pisa, você faz força no chão e o chão faz uma força sobre você para equilibrar e manter você de pé. Então, daqui por diante, meus amigos, nenhuma força vai aparecer sozinha. As forças sempre vão aparecer em pares. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque são feitos em corpos distintos. Se eu coloco aqui, ó, desculpa, coloco aqui um objeto e esse objeto colide com esse outro aqui, ó, tá? Esse é o objeto A e esse é o objeto B, tá bom? Então quer dizer que A faz uma força sobre B. Começou a dar a zica aqui. Então eu tenho aqui, ó, essa força aqui, ela é A sobre B. Então essa força que eu desenhei é a força que B está sentindo, porque é A aplicando em B. E por sua vez, como B obedece também à terceira lei de Newton, tá? Então B reage fazendo uma força ao contrário. Então preste atenção. Essa primeira força aqui, ela é atuante sobre B, ok? E essa segunda força aqui, ela está atuando sobre A, ok? Então, elas são iguais, têm o mesmo valor, estão no horizonte, né? Estão na mesma direção e têm sempre sentidos contrários, ok? Então, quando você chuta uma bola com uma força F, essa bola reage fazendo uma força na mesma direção sobre o seu pé. Faz o seguinte, para você ver como é verdade, faz isso com uma bola de ferro para ver se você vai conseguir suportar. Tá legal? Galera, como é que foi nessa terceira lei aí? E aí, fala comigo. De boas? Tranquilo? Beleza, né? Então, tranquilo, galera. Vou tirar aqui o compartilhamento, ok? Beleza? Moçada, na semana que vem a gente vai falar sobre algumas forças específicas, tá? Peso, tração, força elástica, força normal, força de atrito, tá bom? Sobre essas forças aí, tá legal?